Olá, então, sejam bem-vindos a mais uma aula da MDS Info. Meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui, eu preparei uma planilha bem interessante, onde a gente vai trabalhar com algumas funções. Vamos trabalhar aqui com desloc, né? Desloc indireto. Vamos trabalhar também com a função corresp, cont.c e com gráficos avançados. Tá ok? Para isso acontecer, então, nessa primeira aba aqui, nessa primeira parte dessa aula, nós temos aqui, então, os fornecedores, que são essas empresas aqui, beleza? E aqui eu tenho o serviço de cada empresa junto com os valores que me custou cada serviço. Então a ideia é bem simples. Eu tenho aqui uma lista, né? E aqui o que eu quero? Eu quero, quando eu selecionar a empresa, me aparece uma outra lista aqui, somente com os serviços prestados por essas empresas. Beleza? Bem simples a ideia, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso que você entenda aquela função que a gente mexeu lá naquela aula de PROC-H, que é a função corresp. Para quem não está lembrado, eu vou colocar aqui o corresp aqui e vou fazer assim. Corresp, né? Opa. Ele me pede que o meu valor procurado. Então, nesse caso, é a empresa que eu estou me baseando, né? Ponto e vírgula. Minha matriz procurada é um intervalo com o nome de todas as empresas aqui. Selecionei tudo, sem exceção, ponto e vírgula. E agora ele pergunta para mim, você quer um menor valor, um maior valor, ou você quer um valor exato? Quero um valor exato, né? Então, dei 2 cliques ali, ele colocou o 0 para mim. E note que aqui apareceu o número 1, porque eu estou selecionando a empresa MDS Info. Então, no intervalo que eu selecionei, aparece MDS Info, essa palavra MDS Info, a partir da primeira célula. Então, isso que ele está dizendo, a partir da primeira célula já apareceu MDS Info. Se eu colocar aqui, por exemplo, em Linux, ele está dizendo que é a partir da célula número 7, do intervalo que eu selecionei. Então, eu comecei a selecionar daqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ó, eu tenho a Linux aparecendo. Beleza? Então, essa é a função do corresp. Se eu fosse selecionar outra empresa, por exemplo, Google aqui, então, a partir da célula número 13, do intervalo que eu selecionei. Agora, uma outra função que a gente já mexeu bastante aí, que é o cont.c, né? Já mexemos bastante, só para relembrar então bem rapidinho. Vou fazer aqui cont.c. E o que ele me pede? Um intervalo. O que é o intervalo? Onde está o nome das empresas? Ponto e vírgula. E o meu critério, que é o nome da empresa. Né? Fechei parênteses, dei um Enter. Então, nesse caso, ele está me dizendo o quê? Que Google, a palavra Google lá apareceu 3 vezes. Se eu mudar aqui, por exemplo, para MDS Info, então ele está dizendo que apareceu 4 vezes. Então essa é a função das duas. É importante que você se ligue nessas duas funções, porque para criar a lista ali, nós vamos trabalhar com a função desloc, aqui dentro de uma lista, e dentro da função desloc, quem vai determinar qual é as linhas, qual é a linha que o desloc deve se orientar, vai ser a função corresp, e quem vai determinar qual é a altura dos dados vai ser a função cont.c dentro do desloc. Tá ok? Aqui eu coloquei a sintaxe do desloc aqui só para a gente relembrar aí. Vou vir aqui em validação de dados, né? Já selecionei essa aula que eu quero. Então, em validação de dados, vou vir aqui em lista e vou criar aqui, então, essa função. Então, aqui, vou deixar assim, fica mais prático. Vou fazer aqui igual desloc, abrir parênteses. Então, quando eu faço isso, é como se o desloc estivesse me pedindo o quê? A referência, ou seja, por onde eu vou começar. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar por aqui, certo? Por esse primeiro serviço prestado aqui, que é um serviço da MDS Info, chamado treinamento. Vou começar por aqui. Então, por aqui ele vai começar, ponto e vírgula. Agora ele me pede o quê? Em qual linha eu quero que ele seja? Eu quero que ele saia dessa linha que se movimente por aqui? Quem vai determinar isso vai ser a função corresp, aqui dentro. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, corresp, o mesmo processo que eu fiz aqui. A célula que ele vai se orientar, que é essa aqui, um intervalo, que são esses daqui, certo? E o número 0, que representa o falso. Lembrando que o corresp ele traz um número, correto? Só que tem um porém. Para a função desloc, é interessante você se ligar numa coisa. O desloc, nós já sabemos que ele conta a partir de 0. Então, ele sempre vai contar 0, depois 1, depois 2, depois 3, assim vai. Já o corresp, nós observamos que ele conta a partir de 1. Então, se ele for orientar a linha aqui, então ele vai orientar, por exemplo, a linha número 2, certo? Só que daí,
para o desloque eu entendi como a linha número 1, porque ele sempre conta a partir de 0. Então, nesse resultado do CORESP, eu devo fazer o quê? Menos 1. Por quê? Porque daí os dois vão estar aliados. Os dois vão começar a contar a partir de 0. Beleza? Então, feito isso, ponto e vírgula. Agora ele me pede o quê? As colunas. Eu quero que ele saia dessa coluna? Eu quero que ele se movimente? Não, eu quero que ele fique no mesmo lugar. No mesmo local aqui. Então, para que ele fique no mesmo local, é claro, número 0. Ponto e vírgula. E agora a altura. Quem vai determinar a altura? Ou seja, os dados que vão aparecer aqui, a altura dos dados. Quem vai determinar vai ser a função cont_c. Então, aqui dentro, cont.c, abrir parênteses, e vamos lá. Meu intervalo são as empresas aqui, ponto e vírgula, né? E o meu critério é a empresa do lado aqui. Fechei parênteses, ponto e vírgula. E agora a largura. A largura, então, é 1. Fechei parênteses. Dei um Enter. Dei um AK aqui. Então, estou aqui com a empresa MDS Info. Note que eu tenho uma lista aqui somente com os serviços agora prestados pela MDS Info. Se eu trocar a empresa aqui, por exemplo, vou pegar aqui Google. Então, Google, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui publicidade, software, webmail. Então, se eu for lá em Google, tem publicidade, software e webmail. E assim vai, uma maneira bem prática aí, ó, de você selecionar seus dados. Tá ok? Só que só para melhorar isso aqui, eu quero já saber o total de cada empresa. Então, para isso, eu vou usar uma função que a gente já conhece bastante, que é o soma_c, né? Opa, faltou aqui. Isso, soma_c. O intervalo, que é o nome das empresas, nesse caso, ponto e vírgula. O meu critério, o nome da empresa aqui, ponto e vírgula, e o intervalo de soma. Beleza, fechei parênteses, dei um Enter. Então note que nesse caso a Google, o total é isso aqui. Vamos conferir se está certo mesmo isso aqui. Então aqui embaixo do total do serviço da Google, vou vir aqui na página inicial, autossoma, dei um Enter, note que os valores bateram. Então esse é o total da empresa. E assim vai para a gente trabalhar. Bom, a primeira parte está pronta, agora nós vamos pular para a segunda parte dessa aula aqui. Onde nós temos aqui dados, né? E aqui em dados eu tenho aqui os meses. E é interessante que eu já criei uma lista aqui chamada compras e vendas. Então se eu olhar aqui eu tenho uma aba chamada compras, outra chamada vendas. Beleza? Então, antes de mais nada, eu coloquei aqui em compras o limite de gastos, ou seja, o quanto essa empresa pode gastar em cada mês. Então, o limite de gasto vai se referir ao quê? Depende do quanto a empresa vendeu, né? Então, aqui em vendas, eu tenho aqui do mês de janeiro, estes valores aqui até o mês de dezembro. Então, aqui em compras, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar pelo mês de fevereiro, e ele só pode gastar no máximo, vamos dizer 65% do que vendeu, certo? No máximo 65% do que vendeu. Então eu vou fazer o seguinte, igual, vou vir aqui ó, em vendas, e note que lá eu coloquei no mês de fevereiro, né? Aqui eu vou começar contando pelo mês de janeiro. Por quê? Ele só vai saber o quanto ele vendeu no mês seguinte. Então lá eu estou me baseando pelo mês de fevereiro, aqui eu vou tirar os 65% do mês de janeiro. Então, isso daqui vezes 65%. Note que ele me trouxe um valor aqui. E está lá. Muito bem, então. Aqui o mês de janeiro, eu vou tirar os 65% da onde? Do mês de dezembro, né? Então está aqui. Vezes 65%. Está lá, então. Então, esse é o limite de gastos que a empresa pode ter. Neste caso aqui, nesse exemplo. Aqui em vendas, nós temos as metas. A meta é o quê? Vou fazer o seguinte. Igual o quê? Vamos colocar as metas aqui em 80% do valor da compra. Certo? Vou fazer isso aqui. Ó, até 80% do valor da compra. Cliquei aqui. Vezes 80 não, vou colocar 75%. Tá? Muito bem, então. Agora nós podemos calcular, né? Então a ideia é que, quando nós selecionamos aqui compras, aparecem os valores de compras, e quando selecionarmos aqui vendas, aparecem os valores de vendas, tá ok? E após isso vamos criar um gráfico avançado, seguindo esses dados aqui. Mas isso a gente vai continuar
na nossa próxima aula, que já está disponível. Basta você clicar nesse link que está aparecendo no seu vídeo aí, tá ok? Meu nome é Marcos Dias e nos vemos na nossa próxima aula aí, continuando este assunto. Até lá. Tchau, tchau.